Você está ouvindo o podcast Terapia Integralista por Fernanda Matera. Olá, aqui é a Fernanda Matera do Terapia Integralista. Eu fiz uma live que eu adorei muito e estou aqui para contribuir com vocês com essa live e por isso eu transformei isso em podcast. Gratidão mais uma vez por vocês estarem aqui e pela contribuição de vocês. Oi pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Hoje uma live maravilhosa com a minha convidada, com a Lute, e a gente vai falar um pouquinho sobre a sua voz e a experiência dela com a classe da voz correta para você. Chegando aqui, linda, maravilhosa, e o que mais é possível, né? E fiquem livres para fazer perguntas. Não, gente, é muito doida, né? Mas você vê que a voz chama a voz. Né? Eu assim, tipo, ai, só tinha um pontinho quando eu mandei mensagem, né? Você tá pronta? Eu falei, não sei se eu espero, se eu não espero, o que eu faço agora? Foi ótimo, porque na verdade eu me confundi mesmo. E meu celular estava na mão da Valentina, mas deu tudo certo. Aqui estamos! E eu tava falando para as pessoas antes de você entrar, né? Primeiro, né, se apresenta para quem não te conhece aqui nas minhas redes, mas eu sei que a gente já fez várias lives aqui junto, as pessoas devem saber de quem é você. Isso aí. Então, gente, eu sou a Lute Ramos, eu trabalho com a Fê, na equipe da Silvia Puentes. Isso foi um grande presente que eu recebi esse ano, né, Fê? Sim. É uma honra para mim, não, na verdade, assim, foi um dos maiores presentes desse ano na minha vida, e tudo aconteceu usando ferramentas de Axis. Isso eu tenho que te dizer que foi assim que se atualizou isso. Eu hoje em dia sou CFMW, né, que é uma facilitação de quem já fez o COP. Facilito barras, facilito facelift também, que eu amo. E agora estou estudando o manual de entidades e estou encantada. Nossa, é demais. Não, estou encantada, você não está entendendo. Eu de vez em quando também, eu falo, nossa, parece que eu não vi isso na classe, parece que eu não vi isso. Gente, tô assim... E eu fiz a classe, né? Mas assim, depois que eu sentei para colocar atenção, energia nele, mudou tudo. Sim, muito. E é legal que você trouxe as entidades, né? E o quanto também elas influenciam na nossa voz, na nossa verdade. E como muda quando a gente tem essa consciência, né? Totalmente. E aí... Eu fiz como eu fui, né? Eu comecei com a Silvia sendo host dela aqui, com a Michelle em Bogotá, né? Foi quando tudo começou. E o meu sonho era fazer a classe A Voz Certa para você. Tanto que antes da Silvia vir veio a Daniela Correia, né? Que também facilita essa classe. Eu falei, Dani, por favor, dá essa classe. Eu falei, ai, não tô sentindo energia, não sei o que. Eu, ai, meu Deus, tudo bem. Aí passou um pouquinho, a Silvia, quando me chamou, falou, Lute, você quer contribuir com uma criação minha em Bogotá? Eu fiquei assim, Silvia Puentes me chamou. Eu fiquei saindo aqui pulando, sabe? Eu falei, eu falei, mas é claro que sim, né? Tipo, sem nenhum ponto de vista de nada. E ela falou que era a classe A Voz Certa para você. Eu não podia acreditar. Eu falei, meu Deus, o que mais é possível? E para essa classe foi quando eu fiz pela primeira vez, de muitas que eu farei, a voz certa para você. E sabe o que eu acho muito engraçado, assim, né? E é uma coisa que a gente às vezes fica falando entre a gente, né? De como essa classe mudou nossa realidade, né? E como estavam as pessoas ali perfeitas, né? Do momento perfeito, as pessoas ali que se requeriam para aquela situação, para aquilo acontecer, para aquela classe acontecer. Então, às vezes eu falo assim, é muito complicado a gente falar de uma classe, porque os participantes também constroem a classe. Totalmente. E a sensação para mim foi aquela coisa assim, parece que eu tô na minha família, sabe? Eu me sentia... Eu não falava quase nada de espanhol. Eu falei, cara, como é que eu vou pedir facilitação falando esse portunhol? Ah, mas você brilhou no espanhol. Brilhou. E aí eu falei assim, nossa, que sensação linda, né? E isso foi uma das coisas que, assim, que são minhas histórias que eu conto, né? Mesmo não falando idioma, como eu fui acolhida, né? E como as pessoas estavam ali presentes e como... Às vezes você não abrindo a boca, a sua voz tá ali presente, a sua energia tá ali presente, o que você tá querendo comunicar tá presente, né? E é incrível, porque de alguma maneira eu acho que a classe também me queria, sabe? Porque como que foi que eu descobri a voz certa para você? A gente já ouviu falar, assim,
Aham, Quando a gente fez, eu tenho aquele, o Conscious Talk Time, né, que eu faço com a Tati, já tem mais ou aham, menos um ano, que são entrevistas com CFs, para a gente contribuir com as pessoas, né, a Fer já aham. participou, e já recebemos muita gente legal lá. A gente uma vez foi entrevistar a Silvia. E o que a gente faz antes de entrevistar a pessoa? A gente dá uma olhada ou no Instagram dela, na página dela do Axis, né, para ver quais são as classes que ela facilita, Sim. como que é a forma dela de se expressar e tal. E aí tinha uma pergunta da Silvia num post no Instagram que era assim: o que é sobre a voz certa para você? O que é isso que você não atreve a dizer? E Uau. essa pergunta me mexeu muito comigo, porque eu sou uma pessoa que fala, eu sou oral, né? Eu falo. Aham, Mas assim, no dia que eu li isso, eu percebi que no meu corpo tinha alguma voz trancada, que aham. não saía, que estava ali presa. E eu falei, uau, o que eu não atrevo? E eu estava com umas questões, assim, uma menina que trabalhava na minha casa, que ela tinha uma atitude muito. Era uma atitude muito diferente e ela bloqueava minha voz em algum lugar, Aham. a forma que ela funcionava. Eu falava, meu Deus, o que é isso? O que está acontecendo aqui? E aí, pô, só que no dia da entrevista com a Silvia, ela teve um problema de internet, que ela estava no sítio do Gary, né, lá no rancho. Aham. Não tinha internet, tivemos que remarcar. E eu com aquilo me movendo, Fê, aquilo me moveu muito. Nossa. E aí conseguimos fazer a entrevista, e quando eu falei com ela sobre isso, foi muito forte. Eu agora, assim, não lembro verbalmente falar o que ela me disse. A live está até salva, depois vou até ver. Então, mas isso também é uma coisa que não tem palavras, né? Não, não tem. O que mudou ali? E isso também é uma coisa que eu gosto muito da Silvia e dessa classe da Voz Certa. Uhum. Às vezes, assim, não precisa ser falado, ou você nem precisa lembrar do que foi falado. O que vale é o que você recebeu daquilo ali, daquela Exato. energia, que é uma forma de fala também. Sim, claro. E é isso. E aí, de repente, ela vai e traz essa classe. Então, a classe chegou aqui, eu contribuí com a classe, ou seja, assim, era tudo que eu mais queria. Era algo assim, uau, como pode melhorar isso, né? E aí que vem essa questão do pedir, né? O pedido é algo que não é uma coisa assim, né? Do seu ser todo pedindo aquilo. Sim. Incrível. E é uma coisa assim que eu vi e falo assim, nossa, teve tantas coisas que eu não me atrevi a falar verbalmente, mas que estavam na minha cabeça, que eu estava pedindo, e de repente aconteceu. E eu falei, uau, como pode melhorar? Porque a sua voz é isso, é aquilo que você está pensando, os seus pontos de vista, né? E aquilo que às vezes você não se atreve a dizer, porque tá lá dentro do seu ser, no seu âmago, né? E não deixa de ser sua voz. Claro, não deixa de ser sua voz, exatamente. E é muito além do que você está falando verbalmente mesmo, né? Como que você está vibrando. E tipo assim, quando a Silvia tem falado muito sobre esse negócio de entusiasmo, né? Sim. E relaxamento. E essa coisa, o que eu acho que essa energia que eu tava, daquele entusiasmo com Eu aquilo. entusiasmo, né? Você sempre é aquela pessoa, eu brinco, né? Uma, Obra, vamos ver, não sei o que, vamos! é, é uma característica Contagia muito. pessoas, né? Sim, eu tenho essa característica, assim, eu tenho muito essa coisa do entusiasmo comigo, e eu amo, né? Estar nesses movimentos aí. E o quanto isso também é a sua voz e você tá ali contribuindo com as pessoas por isso, né? Uau. Eu tava lembrando esses dias, né? Eu tava rindo. Não sei, eu acho que tava falando pra Natália, pra minha assistente, né? Dessas coisas que, né, a gente vai. Não sei se é aprendendo, mas assim, tá tendo essa troca, né? E eu tava falando com a Monique, né? De, nossa, como é uma live gostosa, a gente trocando informações, reconhecendo, né, as potências uma da outra. E Isso. essa realidade, isso, né, parece, sei lá, parece três lésbicas, parece, sei lá, né? Ou parece qualquer. Essa energia ali, e ninguém percebeu. Mas quanto também a gente deixa de falar alguma coisa, deixa de ter essa interação, essa comunhão, por conta dessas coisas que os outros vão achar, né? Não, e isso daí eu tenho muita facilidade com isso. Eu sempre tive facilidade com pessoas, de me relacionar com as pessoas. Era uma coisa que, assim, não é sobre reconhecer ou não reconhecer, é tão natural que, tipo, não. Como que eu vou te explicar? Eu não penso para ser, né? Para ser isso. Sim, e isso eu trouxe no Zoom, né?
quando a gente tá sendo, a gente não pensa o que a gente tá sendo, a gente simplesmente é, né? Você não para pra pensar, né? Tipo assim, eu vou dirigir. Você pensa pra dirigir? Só quando você tá começando, quando você tá aprendendo, você pensa. Depois, nada. Então, assim, isso é muito interessante. Eu tenho uma maneira de ser que eu amo abraçar as pessoas. Abraço todo mundo, gente. E às vezes eu abraço gente que supostamente eu não deveria. E isso é muito engraçado, porque justamente é aí onde quebra esses paradigmas, né, de julgamento, que a pessoa não está esperando, você vai lá e dá aquele abraço nela, você quebra ela todinha, né? Às vezes eu lembro direitinho de uma amiga uma mãe de uma amiguinha da Valentina que eu nem conhecia. Eu estava recém-chegada aqui em Bogotá e a quarentena que foi muito dura, então essa mulher era muito restrita com as questões de Covid, né? De se proteger, máscara o tempo inteiro. Gente, eu olhei para ela, já pulei nela. Ela não teve chance, sabe? Ela não teve chance de achar nada. É. E sabe uma coisa muito gostosa? É isso, né? Do tipo, cara, pra quem que eu vou pedir contribuição sobre, né, sobre essa coisa que eu tenho que lidar com essa pessoa? Lute, e aí eu vou lá, né? Lute, me ajuda aqui, tem isso, 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 isso. Ela, Fernanda, pode focar nisso, tem isso, isso, isso. E como cada um tem a potência, né? E aí eu acho muito engraçado que daí na mesma hora você falou assim, não, eu agora preciso de ajuda com você no meu PayPal. Eu falei, cara, como isso também é a minha voz e a sua potência também faz parte da sua voz. Totalmente. E essa coisa do receber, eu aprendi muito com isso, lidando com pessoas diferentes, assim, totalmente diferentes, né? E a coisa dessa voz também, que quando na voz certa para você, que é uma ferramenta que eu fiquei muito encantada dessa classe, que é a melodia e a harmonia, né? Eu adoro também. Nossa, essa ferramenta, gente, é encantadora, realmente, porque ela te dá esse não é entendimento, né? Essa facilidade de tanto dar quanto receber e saber a hora de dar, a hora né, de receber, e não estar se empurrando e nem puxando, nem vampirizando as pessoas. Eu achei isso muito lindo. Liderar e de ser liderado, e que isso não faz você menos do que o outro. Não, de jeito nenhum. E essa ferramenta também adoro, assim, e para mim trouxe muito disso também. E aí a gente até cantou junto. Eu cantei com a Fê. Ainda cantei música sertaneja, gente. E foi muito engraçado, é justamente isso, né? Uhum. E para mim, essa ferramenta também me trouxe muito essa coisa da reflexão de quando a gente se para pelo outro ou quando o outro se para por nós, né? Porque ali, né, principalmente na parte que a gente estava cantando junto, né? Do tipo, você parava para esperar ver onde eu ia, e eu parava para ver onde você ia. E aí a gente ficava nessa coisa do tipo, quem vai na frente, quem vai primeiro, quem não vai. Mas sabe que é aí que eu vi que é onde a harmonia se cria, porque você primeiro começa a perceber como o outro não é isso? É isso que eu senti nessa ferramenta. Eu percebi. E para mim foi isso, essa coisa do tipo, também não me parar pelo outro, mas eu perceber a energia que se requer. Naquele momento, eu precisava, por exemplo, começar. Naquele outro momento, você precisava começar. E isso faz parte da harmonia e da melodia, mas também tem a parte da liderança. Quando você deixa sair do controle e quando, né, você tomar o controle. Sim, exato. Eu percebi muito isso nessa ferramenta, essa coisa assim essa harmonia e melodia me mostrou, né, dentro, a forma que eu consigo me expressar, viu, gente? Porque tem que experimentar essa classe. Sim. E Fê, você é a única facilitadora da voz certa no Brasil, né? Eu descobri esses tempos atrás. Acho que até foi você que me falou. E eu falei, sério? Não sabia. Eu não sei se foi eu, mas eu vi isso em algum lugar também, que será a única do Brasil. E parabéns, porque olha, gente, é uma classe que realmente. E isso, assim, essa coisa da melodia e da harmonia, que é isso que eu queria comentar, e dentro do meu entendimento, é esse lugar onde você consegue realmente saber a hora que a pessoa te requer, a hora que você requer estar mais, ou seja, mais alto, né? Um volume mais alto, baixar seu volume, e aquilo é uma orquestra mesmo, né? É o momento de cada um ali. E isso mostra para você que você pode ser isso em qualquer aspecto da sua vida. Não é só cantando ali, né?
Sim, Como que você pode ser isso em qualquer aspecto da sua vida? Isso, para mim, sim. mudou a minha família, Fer. Eu tô falando sério. Eu A acho assim, forma de cada um lidar com o outro aqui dentro de com casa. certeza. Para mim também mudou muita coisa, né? E até na hora de escolher as palavras, porque às vezes tem um significado que para o outro é diferente, né? E Sim, aí você começar também a perceber as escolhas das palavras, que às vezes você vai falar a mesma coisa com palavras diferentes, porque cada um vai receber aquela palavra de um jeito diferente. totalmente. E às vezes a pessoa não recebe com facilidade, né? Às vezes ela se ofende, ou às vezes ela acha ótimo, aí vai variar de pessoa para pessoa também, né? Sim, e O assim, jeito que cada um recebe, porque tudo tá no receber mesmo, no sim, final das contas. é, uma coisa que eu Né? gosto muito de falar dessa classe, porque tem muita gente que dá Google e vem conversar comigo, né? Começou a conversar comigo. Uhum. Na época, né, da Silvia, quando ela veio para o Brasil com a classe, depois eu fui para Bogotá e ela fez, né, um monte de viagens nessa classe. Foi as pessoas falam assim, ah, mas eu procuro na internet, né? As pessoas só ficam cantando. E aí ficou aquela coisa do estereótipo dessa classe ser sobre cantar. Não é, né? Para mim, por exemplo, me ajudou muito a me expressar com a minha família, né? Sim. Às vezes procurar, que nem eu estou querendo dizer uma coisa, talvez eu não usei as palavras adequadas, aí eu vou lá, me parafraseio, refaço com outras palavras para ser mais entendida, né? Então, não é só sobre cantar. E ficou uma coisa nessa classe, assim, que eu falei assim, gente, não é só sobre isso. Não, e para mim, cantar é até o de menos, né? Porque, tipo assim, quando você pensa em cantar, por exemplo, eu não sou uma pessoa que sai cantando por aí. Até gosto, mas não tenho o dom, né, as técnicas de canto. Então, meu cantar é desafinado, né? E eu canto mais para me divertir, em casa, a hora que, né, dá vontade, no karaokê. E é para rir mesmo. Então, muita gente, eu acho que trava nessa hora, quando cria uma. Decide, né? Ou cria um ponto de vista de que a classe é sobre música, sobre expressar sua voz verbal, né? E não, gente, são ferramentas que tem sim na música, isso eu acho que sim. Que a Sim, eu acho música é matemática, que, né? né, Principalmente isso. é a pessoa que dá palestra, ou aquela pessoa que governante, de alguma forma tá ali se colocando num ponto central, vamos dizer assim. Sim, claro que tem também que ver com esse tipo de voz. Mas além disso, tem a ver com como você se expressa em qualquer situação da sua vida. No meu caso, essa classe foi muito contributiva para as relações familiares, tipo assim, filho, pai, irmãos, que eu via que às vezes, principalmente as crianças os meus são adolescentes e uma já está adulta, né, que é a Sofia, mas ainda não é uma adulta, ainda está no teenager, né, que está no 19. Eu falei, meu Deus, ano que vem já não sou mais adolescente. É verdade. Então, assim, é 12 a 19. Então, assim, e aqui em casa são três. Então, muitas vezes bate de frente, os gostos são totalmente diferentes, são pessoas completamente diferentes, apesar de serem irmãos, né? Do mesmo Sim, pai e da mesma mãe, mas independente disso, tem a personalidade, os anseios, os gostos. E aí existem uns conflitos, e nessa idade eles não estão nem aí para ter conflito. Quem sofre com conflito é pai e mãe, gente. É algo que eu já descobri, que eu lembro da minha mãe super chateada, porque eu e meu irmão, às vezes meus irmãos, né? Eu tenho dois irmãos que do primeiro casamento dos meus pais, depois meu pai casou de novo, tem outros, mas esses eu não convivi, que são bem mais novos que eu. Mas os meus irmãos, né, de pai e mãe, às vezes a gente tinha umas discussões, minha mãe ficava super chateada, mas era entre a gente, tipo, assim, não tinha problema nenhum, né? E aí eu fui me dando conta, fui abrindo esse espaço também de observar, de receber aquilo e saber harmonizar. sim, Aí é que está né, sim, a chave. Essa sim, chavinha aí, que é onde você, em lugar que você está na luta, porque eu sinto que antigamente eu estava numa luta como mãe de colocar tudo no lugar, que você falou aquela hora, que aquele controle, né? sim, E de repente eu falei, ué, peraí, não é assim não. Eu sim, posso simplesmente harmonizar isso daqui. sim. Só que não é racional, né, Fê? Não, Meu e eu acho Deus. assim, vamos lá, para quem gosta de forma e estrutura, né, do mental, essa classe vai trazer um pouco disso, né?
mas sem palavras. Ali na prática, nos exercícios que a classe traz, a te mostrar assim, nossa, nessa situação eu posso usar isso, nossa, nessa situação eu posso usar isso. Mas na hora que você está na situação, você vai falar assim, tá bom, eu decidi que era aquilo, não, mas é essa outra ferramenta. Então, eu acho assim, a classe vai te dar um pouco de forma, estrutura, né, entendimento das ferramentas, de como usar as ferramentas, mas você também saber como usar, né, na hora que chega lá. Não, é incrível. Essa classe realmente me abriu muita consciência, muitos espaços. E são muitas ferramentas incríveis, né, Fê? Tem muita coisa nova, muita coisa diferente. Né? E essa classe, o requisito é só fundamento, não é isso ou não tem requisito? Não tem requisito para essa classe. Qualquer pessoa. Que maravilha! Como pode melhorar, né? Inclusive, numa classe que eu participei da Itália, né? Porque eu já fiz essa classe 3 vezes. A última foi na Itália, depois eu fiz a classe, né, para me transformar facilitadora. Tinha um rapaz lá participando que não era do Access, e foi muito divertido perceber como foi contribuição à classe para ele, né? E como a Silvia, que estava facilitando, ela conseguiu adaptar todo o linguajar para tanto as pessoas do Access entender, para quanto ele, que eu brinco, não fala Access, né? Que Access tem, né? E aí foi muito divertido perceber isso. E como a classe foi contribuição, como ele entrou e como ele saiu da classe. E uma das questões ali muito foi a questão dessa comunicação, né? E ele não precisa, não se apegar naquilo, né? E aí ele sair de uma forma totalmente diferente. Foi muito legal. Nossa, e deve ser até interessante você não ter o Access, como diz você, né? Essa linguagem tão própria, porque aí você recebe até diferente, né? Sim. Claro, sem o ponto de vista Access, que também é um ponto de vista, né? Sim, e porque assim, eu fui lá, trouxe algumas questões para ele, que nem leve e pesado, né? Algumas coisas bem trouxe ali para ele. Mas é muito engraçado porque, tipo, foi isso. É, tipo, as perguntas, né, te empoderam, as afirmações desempoderam, né? Essa questão do educador deu uma explicada por cima para ele. E depois ele se entregou na classe de um jeito que falou assim, uau! E foi se entregando, assim, sabe? E quanto mudou a vida dele ali. Eu sou super suspeita para falar e eu vou falar para você que essa classe foi um grande... E foi depois dessa classe que as coisas começaram realmente a mudar, e aí não parei mais. Sim. Né? Abriu um espaço diferente, né, em mim. Sim, e o quanto também, né, trazendo de você assim, né, o quanto depois da voz certa para você foi host do DEM. Eu tava falando hoje, eu agora tô fazendo um projeto, eu tô com um projeto na internet de manifestação. Eu tenho uma classe que eu criei muito antes disso, foi quando eu saí do Panamá, que eu já era CFMW, né, então eu já podia criar classe de 4 horas. Aí eu criei uma classe que chama Eu Manifesto e o Universo Me Respalda. Só que eu não conseguia colocar a classe para funcionar, Fer, de jeito nenhum, não sabe o que estava acontecendo. Quando passou a quarentena, passou tudo, que eu entendi tudo que ia ser manifestado, eu consegui dar a classe pela primeira vez e foi um sucesso. Eu tive uma aluna, inclusive, que ela nunca tinha tido uma casa, ela tinha 56 anos, nunca tinha tido uma casa. Ela foi 3 dias depois que a gente começou a classe, ela, Lute, você não vai acreditar. Eu falei, tá vendo? Dá certo, tá certo. E a ideia é que também, algumas vezes, ela online, mas, meu bem, depois de tudo isso daí, essa classe virou outra coisa, ficou mais uau ainda. E aí eu comecei um projeto na internet de, tipo, usar ferramentas, não é a classe, não vou dar a classe não, online, não, acho que não, mas contribuindo com as pessoas a manifestar alguma coisa, né? Na verdade, a pedir, quem manifesta é o universo, né? Mas, enfim, e aí, quando eu me tornei host do DEM, graças a você, que eu falo que foi graças a Fernando que eu liguei pra... Falei, Fê, eu vou estar no Rio. Gente, nunca, Fê, na minha cabeça isso ia acontecer na minha vida. Eu sempre eu falei assim, cara, eu vou dar o caminho das pedras e se a pessoa quiser, ela quiser. Claro, mas eu não tinha nem pretensão de ser host do DEM, não. Isso não passava na minha cabeça. Eu só lembro que eu falei assim, Fê, eu vou estar no Rio, como eu poderia contribuir com as classes? Eu vou estar lá. Aí a Fê falou, não, fala com a Silvia, né? Porque isso aí tem que ser diretamente com ela e assim, não espere nada, porque não tem acordo, nem nada. Tem um acordo.
simplesmente vai e faça porque você quer contribuir. Exato, é por livre e espontânea vontade mesmo. Falei, não, exatamente, eu quero contribuir, adoro, e eu amo, né, gente? Ainda mais com a Silvia, que tudo que eu puder fazer por ela, eu quero fazer. Eu ainda lembro que ela falou assim pra mim, Lúcia, eu vou ver se você pode contribuir. Eu falei, se eu não puder, Silvia, não se preocupe, eu quero contribuir com você. E de repente chegou esse presente que eu vou falar pra vocês, gente. Eu olhei pro Den, olhei pra ele, na hora que eu fui falar com ele, eu disse, eu sou sua host. Ele começou a rir, ele levou um susto, falou, não, e riu muito. Mas é isso, sabe, essa coisa dessas ferramentas, gente, dessas classes, realmente elas funcionam. Sim. Se você está disposto a usar, se está disposto a se presentear com uma classe dessa, realmente funciona. E assim, o meu convite é que vocês não tenham expectativa do que é. Porque assim, você não sabe o que é. Dias de entrega total. Você tá ali se entregando inteiro na classe, nossa, sua vida muda muito. Muda. E você não sabe o que vem depois, né? Você sabe que é muito melhor do que está aqui agora. Sim. Você não sabe o que é. E sim, isso que você falou do caminho também é uma coisa muito legal. O dia que eu te liguei para saber do PayPal, né? Realmente foi isso, não tive como reverter. Caiu numa conta minha aí do Brasil. Tive uma questão aí com o PayPal, que é uma forma do PayPal Brasil funcionar que eu não sabia. E a Fê me ajudou, me contribuiu. Porque, gente, eu já falei para ela tem que ser coach de conta internacional, de negócio, porque, olha, nunca vi uma pessoa que sabe tudo. Vocês, por favor, procurem ela. Ó, escreve aí no direct tudo, né? Assim, ó, quero aprender isso, que ela te dá assessoria, porque, olha, é uma pessoa que a gente confia para fazer isso. E aí, Fê, quando eu te liguei, depois que você falou comigo e tal, eu fiquei tranquila, baixei minhas barreiras, falei, bom, agora, né, não tem jeito. Aí, gente, eu me dei conta de uma coisa. É isso mesmo, Paty, é Mara. E aí tem muita boa vontade de contribuir com a gente, principalmente nessas coisas, né, Fê? Você sim, sempre, cara, sempre né? tem... Eu não sou aquela pessoa, mas o caminho eu posso dar. Claro. E eu acho muito engraçado, porque às vezes as pessoas reclamam, eu falo, cara, mas eu não posso fazer por você, né? Claro, é lógico, né? E também é demais, né? Quer um cafezinho, um queijinho, como a gente fala em Minas. O que mais que você quer? Um cafezinho, um queijinho. Tem que pôr azeite? A gente teve azeitinho, com queijinho, com tudo junto ali, mas é diferente a situação, né? É. E aí, me acalmei. E sabe o que eu senti assim dentro de mim uma coisa? Que tinha uma contribuição nisso. Qual é? Não sei. Aí você sabe que pergunta me chegou? E se o caminho da criação do que eu tô pedindo foi esse? Sim. E sabe o que eu senti na sua voz? Quando você falou a primeira vez, você estava assim, ai meu Deus, Fernanda, aquele seu jeito mais agitado, né? Da segunda vez que você mandou, tá bom, o que requer aqui? O que tá certo sobre isso que eu não tô percebendo? O seu tom de voz mudou. E eu falei, nossa, tá calma, ela sabe que tá tudo certo. Sim, porque aí já não, é isso. E assim, sabe o que me pegou muito? Eu falei sobre esse coisa que eu comecei na internet, esse projeto, por isso, porque falei, gente, eu tô todos os dias falando com as pessoas, tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Eu me demando. Eu me demando nesses 10 segundos a receber isso com facilidade, alegria e glória. E aí eu acho assim, no meu ponto de vista, a situação pra mim tava assim, facilidade, alegria e glória, tá bom, a única coisa é que não caiu na conta que ela queria e que ela não pôde reverter a situação. E aí, Sim, eu perdi acesso ao dinheiro também, porque agora eu só acesso esse dinheiro no fim do ano. Sim, e aí, quando essa situação, mas quando acontece isso pra gente, a gente julga que não foi facilidade, alegria e glória, porque não foi do jeito que a gente queria. Exatamente. E aí a gente perde uma grande ferramenta do Axis, que é a confiança. Sim. E o controle, que o controle lá, segundo o livro, né, que a gente está fazendo lá com a Silvia, gente, ainda dá tempo de entrar. Convido vocês que o negócio tá demais. Que é o como se tornar dinheiro. E aí essa ferramenta do eu sou controle, quando ele fala assim, ó, controle não é controlar tudo, é você confiar que no momento certo, da maneira certa, sem você definir o caminho, se manifesta.
Essa ferramenta, para mim, é top das galáxias. E aí foi ela que moveu isso dentro de mim, sabe? Falei, peraí, eu vou confiar ou não vou? Sim, sim. Tô aí facilitando um monte de gente, e a hora que chega a minha vez, eu vou... Né? Não, e sabe o que eu achei muito... Vou dar chilique. Porque uma vez aconteceu comigo, né? Eu tava... Cara, e eu, assim, eu sempre gostei muito do É o Lugar, né? Eu sempre segui desde o começo do projeto e tudo mais. E aí eu falei, cara, eu queria contribuir não só seguindo, curtindo, né, e tal, né? E aí um dia eu cheguei pra Silvia e falei, Silvia, eu queria contribuir mais com o É o Lugar. Ela, ai, não sei, não acho que tenha vaga pra qualquer coisa. Eu falei, tá bom, mas um dia, né? Eu gostaria de contribuir que não só curtindo essas coisas, eu gostaria de fazer algo mais efetivo, né? E aí, meses depois, eu recebo uma ligação da Leandra, dizendo justamente isso. Ah, você quer contribuir com o É o Lugar? Uau! E aí, na hora, eu falei assim, será que ela falou com a Silvia, né? E aí ela falou, você pode conversar comigo e com o David, né, tal hora, tal horário? Eu falei, claro, posso sim, posso só me chamar, porque eu tava num dia bem tranquila e tal. E aí ela chegou na hora da entrevista e falou assim, sabe por que eu te chamei? Porque eu vi que você foi trabalhar com a Shannon. E aí eu vi seu nomezinho lá no box dela, e eu falei assim, se a Fernanda trabalhar com a Shannon, é sinal que ela é bem organizada, porque a Shannon é muito organizada. Eu vou chamar Você ela, é mesmo. porque o É o Lugar tá precisando de organização. E aí foi muito divertido, porque eu ri, porque na minha conclusão, né, eu falei com a Silvia falou com alguém, ou, né, alguma coisa. Mas aí a gente dá esse piscadinha na voz certa pra você, aí. É nesse ponto que eu tô falando. E aí é onde a gente também duvida, ou a gente, né, vai para aquela coisa que não é facilidade, alegria e glória, porque a gente concluiu que tinha que ser de uma forma e não era daquela. Exato, mas eu acho que a partir do momento que você falou com a Silvia, você já colocou sua voz no mundo, não é? E foi uma coisa assim, tão... E aí, pra mim, vem, né, e se vocês quiserem, compre, que tá lá no shopping dela, né, na lojinha dela, pra comprar de uma classe que ela fez, né, da verdadeira pergunta. Que é justamente isso, quando você pergunta sem esperar nada em troca, ou sem demandar que tenha que ser assim, assim, assado, o universo te entrega. E vem muito melhor do que aquilo que você espera, né, vem presentes. Isso, então eu acho que, na verdade, quando você coloca sua voz no mundo, a partir do momento que você falou com a Silvia, você já colocou sua voz naquilo ali, você já colocou a energia da sua voz naquilo ali. Quando eu falei com você, que eu te fiz a pergunta, eu pus a minha voz naquilo ali. Então eu acho que a voz é isso, gente, é quando você e não é verbaliza, só, não né? só verbalmente, mas energeticamente, eu acho aquilo que você está pedindo. Porque, não é? no seu caso, você escreveu no papel também, Escrevi. a sua voz estava ali, né? Eu intencionei na minha cabeça, falei assim, cara, eu queria contribuir mais. Agora, Fê, vou te falar uma coisa. Eu escrevi no papel, mas quando eu te liguei, eu não te liguei por causa do que eu escrevi no... Sim, mas quando da sua Tô mais louco. que uma ação, uma escolha sua, porque também não adianta a gente querer uma coisa, né? Ou a gente desejar uma coisa se a gente também não faz a nossa parte. E eu acho que aí também vem a parte da voz certa, que é colocar as coisas em ação, porque não adianta você, né, só jogar a palavra ali, né? Uma palavra no papel, né, uma pergunta que você faz, se você não bota ação ali. Engraçado que eu tenho uma pergunta que você falou agora sobre isso, eu gosto muito de fazer essa pergunta, gente, é uma pergunta que eu faço constantemente, que a ação se requer aqui. Só Sim. que aí eu não fico pensando na ação. A ação, ela chega, né, de alguma forma. De alguma forma ela vem, naturalmente você não pensou nela, mas de alguma forma você age. Sim, né? Sim. E aí foi isso. Mais sob o efeito de intuitivo, sei lá, se intuitivo. Intuitivo. Eu acho que é aquela coisa que a gente falou um pouco no começo, né? Quando a gente tá sendo a gente não tá pensando. Então, ok, tá, deixa eu ver com a Fernanda. Né? É a sua ação. Né? E quantas vezes também a gente vai pra conclusão que assim, deixa eu ver, a ação é mandar um e-mail, a ação é eu, sei lá. Fica concluindo nada. Né? Exato. Não, e é muito lindo tudo isso, porque a forma que funciona é que eu mais gosto, porque realmente é inusitada, gente. Sim. Não é nada que você pensou, não é nada que você achou. Quando você menos espera, que a expectativa mata as possibilidades, o Gary fala sempre isso, Sim. é que vem a resposta e você fica assim, ó. Eu fiquei de boca aberta, várias vezes. Sim, eu também fiquei. Várias vezes. Assim, sabe quando eu tinha o ponto de vista, eu fiz vários podcasts, eu falei assim, nossa, eu nem sabia que ela sabia que eu existia. Viu? Igual quando a Silvia me ligou, a Silvia sabe que eu existo.
Ou seja, quem sabe que você existe, que você nem sonha. E isso é sua voz, e isso tem uma outra ferramenta que eu adoro da Voz Certa, que é a fama e sucesso, né? Quantas vezes a gente tá querendo ter sucesso e na verdade a gente tem fama? Que é justamente isso, as pessoas sabem quem é você, sem você, sabem que você existe, sem você saber que elas sabem que você existe. Fer, vou te falar, quando eu cheguei no ISB, chegaram pessoas perto de mim que me abraçavam e falavam comigo que eu nem sabia que elas sabiam, que eu nem sabia quem era. Sim. Teve uma que chegou pra mim e falou: Lúcia, você não tem noção tanto que você contribui comigo. Ela chegou assim, encheu os olhos de lágrimas. E aquilo me deixou tão emocionada, sabe? Eu falei: meu Deus do céu, olha a nossa, o que a gente provoca nas pessoas, né? Sim. E ela falou pra mim: eu te conheci na Casa da Graça, numa troca. Eu falei: eu lembro de você. Eu lembrava dela, sabe? Uhum. E isso foi tão lindo. Então você vê que é isso, né? Você nem se dá conta do impacto que... Eu falei ontem sobre isso, que o efeito borboleta é isso. A sua energia impacta no mundo inteiro. Sim. Esse é o bater da asa da borboleta aí. Qualquer coisa, né, que você está escolhendo e tal. Então, tipo assim, olhar para nossa energia, né, tá cuidando, tomando conta, tipo, não é julgando no dia que você não tá bem, igual no dia que isso aconteceu. Eu tive altos e baixos. Teve horas que eu ficava assim: ai, gente, eu não acredito que isso aconteceu. Aí eu tive 10 segundos de drama, tudo bem. Tudo bem. Permitir meus 10 segundos. Pai do cabeça, não tô a fim de fazer nada, tudo bem, são escolhas. Exato. E é isso, e tipo assim, nunca tá no julgamento, né? Sempre, ok, esses 10 segundos eu tô dramática, eu vou chorar o leite derramado. E chorei, viu, gente? Chorei meu leite derramado, 10 segundos, mas chorei. Sim, tá tudo certo, né? Tá pra lá. Tá certo. Ai, que gostoso. Ai, gratidão, Lu. Ai, você, querida, por ter me chamado, obrigada. Obrigada pela contribuição que você é pra mim, realmente. Pra mim, você Teve também. com muita boa vontade de atender, de explicar, isso é maravilhoso. Mais disso, por favor, né? Aí eu que agradeço, sempre, né? Tá ali, tá à disposição também. Às vezes eu fico me repetindo, você me ouve com toda paciência. Eu sei que você já falou isso, Fê, mas tem isso, isso e isso. Assim, ai, pra mim, assim, né, essa isso que a gente tá aí nesse mundo. maravilhosa. Mais disso, por favor, né? E como posso ser tão sortuda? Sim, como podemos ser mais sortudas? Adoro essa pergunta também. E é isso, Fê. E, assim, eu desejo muito sucesso para você com essa classe. Quando que vai ser sua próxima classe, a Voz Certa? Eu vou fazer uma classe agora no México. Ai, que legal! 15, 16 e 17 de setembro agora, um pouquinho antes da classe de CF, né? Que vai ser em espanhol, né? Me aventurei, vou dar uma classe em espanhol. Muito bem! Tô gostando de ver como pode melhorar. E para mim a mudança justamente veio nessa classe da Voz Certa, porque eu acho que nunca que eu me atreveria a fazer uma live com você em espanhol, podcast com a Ruth em espanhol, e agora uma classe, e eu vou dar uma classe aqui no Brasil em português, 19, 20 e 21 de novembro. Ah, muito bem. E muita sorte, muita facilidade com essas classes. E, gente, sem propaganda, olha, vale a pena experimentar isso, e que bom que não tem nenhum requisito, nem barras, né? Nem nada. Nada. Então, assim, qualquer pessoa pode fazer, e para mim foi realmente um grande presente essa classe. Não tenho palavras para definir ou explicar o que é, mas, assim, abriu muitos caminhos. Gratidão, gratidão, gratidão a todos vocês que estão vendo agora, vão ver no futuro. Gratidão a você, Lu, como sempre. Ai! Beijos. Beijo. Muitas gracias. Tchau, gente. Tchau, gente. Feliz noite. Você acabou de ouvir o podcast Terapia Integralista por Fernanda Matera.